Nesse vídeo vou trazer o resumo do livro Análise Fundamentalista, como obter uma performance superior e consistente no mercado de ações, de José Cobori. Esse é um livro introdutório à análise fundamentalista e se você está começando a investir agora, ele é um bom começo para você, pois apresenta vários conceitos importantes de forma didática e simplificada. Por isso, se você gosta da ideia desse vídeo e quer que eu traga mais vídeos com esse tema, então já vai deixando um like e se inscreva no canal para dar uma força. Quando falamos de análise de empresas, um dos principais fatores que devemos olhar é o ambiente de investimentos. Dentro desse espectro do ambiente de investimentos, temos três principais aspectos a serem olhados mais a fundo: o ambiente macroeconômico, o ambiente setorial e o ambiente empresarial. O ambiente macroeconômico é a primeira grandeza que afeta as empresas, pois ele define basicamente todos os custos da economia. A taxa de juros define o custo do dinheiro. A taxa de câmbio afeta os preços para quem importa e exporta, e a inflação e o desemprego afetam o consumo das famílias que, por consequência, afeta as vendas das empresas. Já no ambiente setorial, deve-se analisar principalmente o ambiente competitivo dos setores da economia. Você pode buscar informações sobre determinado setor nas entidades setoriais ou em mídias especializadas. Mas tenha em mente que analisar um ambiente setorial é, antes de tudo, saber qual é o estágio de crescimento do setor, pois as rentabilidades dependem dessa avaliação. Por exemplo, se um setor está em declínio, a expectativa é que haja menos consumidores e que, portanto, o lucro das empresas caia. Mas ainda existem outras coisas a serem analisadas no ambiente setorial, que são a taxa de crescimento do setor comparada ao PIB. Se um setor cresce menos que o PIB, isso pode mostrar que há problemas estruturais no setor ou que ele está ficando obsoleto. Também você deve olhar o grau de protecionismo. Empresas podem ter a sua rentabilidade afetada quando não há barreiras de entrada de concorrentes, ou elas também podem não conseguir expandir devido ao protecionismo. Você também deve ficar atento ao grau de fiscalização e regulação. Um setor sob forte influência de políticas governamentais tem suas operações muito afetadas pelo governo, e isso também pode afetar os seus lucros. E por último, você deve olhar o futuro tecnológico. Veja se o setor pode sofrer substituição no futuro devido a avanços tecnológicos. E já quando falamos do ambiente empresarial, ter consciência do ambiente da empresa e da qualidade da sua gestão é imprescindível para o sucesso. É isso que fará a diferença nos resultados no futuro. O investidor deve buscar responder perguntas como: quais as vantagens que a empresa estabeleceu no setor? Seus processos de trabalho são os melhores? Quais são seus parceiros estratégicos? Qual a composição da alta cúpula da empresa? A empresa se adapta facilmente a inovações? Ela é inovadora? Responder a essas perguntas poderá dar a você uma consciência da liderança da empresa no setor que ela atua e a resiliência da empresa e de seus resultados. Mas uma das coisas mais importantes quando falamos em investir em ações é conhecer a relação entre valor e preço. Isso é essencial para termos uma margem de segurança na hora de investir. Mas para termos consciência dessa relação entre preço e valor, devemos primeiro saber qual é o valor da empresa. É isso que José Cobori tenta explicar em seu livro. Para isso, ele usa o método do fluxo de caixa descontado para tentar chegar ao valor da empresa. Lembrando que nenhum método para chegar no valor da empresa busca chegar no valor exato da empresa, mas sim ter uma aproximação para ter uma direção na hora de tomar uma decisão de investir. Aqui, vou apenas passar os conceitos básicos e apresentar as ferramentas usadas para fazer o fluxo de caixa descontado. Se quiser se aprofundar mais, sugiro que leia algum dos livros do Damodaran, principal nome quando falamos de valuation. Mas indo direto ao tema, o primeiro passo para determinar o valor da empresa é projetar o seu fluxo de caixa livre. Para encontrar o fluxo de caixa livre, basta usar essa fórmula onde somamos o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa de financiamentos e o fluxo de caixa de investimentos. Só um adendo importante que eu esqueci de falar na gravação original do vídeo é que o fluxo de caixa de financiamento e o fluxo de caixa de investimento são saídas, portanto seu sinal é negativo. E como o sinal da fórmula é positivo, aqui entra o jogo de sinais. Nesse caso, mais com menos é menos, então aqui será subtração ao invés de adição, beleza? Para exemplificar, veja esses números fictícios de projeções de fluxo de caixa para os próximos 10 anos. Essas projeções devem ser feitas levando em consideração vários fatores que podem afetar o fluxo de caixa da empresa, mas não cabe aqui entrar em detalhes. Depois de ter feito a projeção do fluxo de caixa, é preciso calcular o custo médio ponderado de capital, onde é feita uma relação entre o custo de capital próprio da empresa e o custo de capital de terceiros.
Nessa fórmula temos a proporção de capital próprio vezes o custo de capital próprio, mais a proporção de capital de terceiros vezes o custo de capital de terceiros e vezes o benefício fiscal, que é mostrado através da fórmula 1 menos t. Supondo que já achamos o custo de capital próprio e a sua proporção, assim como o custo de capital de terceiros e a sua proporção, e que seus números são esses que estão aparecendo na sua tela, fazendo o cálculo então, chegamos a um custo médio ponderado de capital de 15,23%. Agora devemos usar essa taxa para trazer os fluxos de caixa futuros a valor presente. Mas antes vou te explicar qual o sentido por trás disso. Imagine que você vai investir R$100 em um título que daqui a um ano vale R$110. Com isso, você está esperando um retorno de 10%. Ou seja, os R$110 daqui a um ano equivalem a R$100 hoje. Portanto, essa é a taxa de risco e a taxa de retorno esperada. Para investir em algo com maior risco, você também deve buscar um retorno maior. Esse é o sentido por trás do método do fluxo de caixa descontado. Saber quanto os fluxos de caixa futuros valem hoje através do desconto desses fluxos a uma taxa de retorno esperada devido ao risco tomado. No nosso exemplo, temos a taxa de 15,23%. Esse é o mínimo que esperamos de retorno desse investimento. Por isso, devemos descontar os fluxos de caixa futuros a essa taxa para sabermos qual o valor deles hoje. E para fazermos isso, usamos a seguinte fórmula. No numerador vão os fluxos de caixa anuais, e essa letra R no denominador é o custo médio ponderado de capital que já calculamos agora há pouco. E aqui em cima vai o período que esse fluxo de caixa está. Se ele for do ano 3, coloque 3, e assim faça com todos os outros. Fazendo o cálculo, o resultado da somatória desses fluxos de caixa descontados é de aproximadamente R$73 milhões. Ou seja, os fluxos de caixa da empresa nos próximos 10 anos valem hoje cerca de R$73 milhões. Mas ainda tem mais um passo para chegar ao valor da empresa. É preciso calcular a perpetuidade. Mas o que é isso? Bom, nesse exemplo só calculamos o fluxo de caixa da empresa nos próximos 10 anos, mas nenhum investidor imagina que uma empresa vai durar somente 10 anos. Investimos em empresas que durem um bom tempo, por isso se faz o uso da perpetuidade. E sua fórmula é essa, onde o FC é o fluxo de caixa de cada período, que nesse exemplo vamos usar o fluxo de caixa do ano 11, já que calculamos o fluxo de caixa até o ano 10, a perpetuidade começa no ano 11. O R é a taxa de risco, que nesse exemplo é a taxa de 15,23%, e o G é a taxa de crescimento. Para efeitos didáticos, vamos supor que a partir do ano 10 os fluxos de caixa se estabilizem e não cresçam. Com isso, podemos fazer o cálculo da perpetuidade trazendo ela ao valor presente do ano 10 para depois trazê-la para o valor de hoje. Fazendo o primeiro cálculo, temos a perpetuidade do ano 10 valendo cerca de R$303 milhões. Agora, trazendo ela ao valor presente, temos o fluxo de caixa da perpetuidade de cerca de R$73 milhões. Agora, é só somar o valor presente da perpetuidade ao valor presente dos fluxos de caixa futuros que teremos o valor da empresa. Nesse caso, o valor da empresa é estimado em cerca de R$146 milhões. Lembrando novamente que essa é somente uma aproximação, pois determinar o valor intrínseco de uma empresa exato é impossível. Essa foi uma explicação bem rasa somente para dar a você uma noção sobre este método e principalmente o raciocínio por trás disso. Existem outras coisas sobre esse assunto que não citei aqui por serem muito avançadas. Isso não é algo que se aprende do dia para a noite. Para fazer essa análise de forma mais correta, você terá que ter um conhecimento sólido de contabilidade e da empresa que analisa. O cálculo do fluxo de caixa descontado não deve te incomodar, pois hoje existem diversos modelos de fluxo de caixa descontado no Excel, onde você somente substitui os números e ele já te dá o resultado. Você deve se preocupar mais com a assertividade de suas estimativas, nisso que você deve focar, pois como disse, esse método é apenas para se ter uma ideia do valor da empresa, e quanto mais acertada for sua avaliação, mais chance de sucesso você terá. E é também por isso que se faz tão importante o uso da margem de segurança em investimentos, ela que vai te proteger contra possíveis erros de análise. Mas agora que você sabe pelo menos o básico do que é o valor da empresa e como encontrá-lo, você deve se atentar a outra coisa muito importante, a vantagem competitiva. Warren Buffett diz que o segredo dos investimentos reside em encontrar empresas com vantagem competitiva de longo prazo, pois isso assegura mais constância nos fluxos de caixa futuros da empresa. O fluxo de caixa descontado é apenas um método matemático, mas o que assegura a acuracidade dos fluxos projetados é bem óbvio. A empresa conseguirá realizar suas metas, as metas foram irreais ou realísticas.
Existem muitas incertezas no horizonte das empresas, e somente uma vantagem competitiva duradoura pode assegurar a entrega dos fluxos de caixa projetados. Ao olharmos para a vantagem competitiva, devemos olhar principalmente para o ambiente setorial e buscar responder perguntas como: por que um setor industrial é mais lucrativo do que o outro? Dado um setor industrial, por que um grupo de empresas é mais lucrativo do que outros? Dado um setor industrial e grupos de empresas, por que algumas empresas são mais lucrativas do que outras? Se você estudou ou ainda estuda administração assim como eu, com certeza já se deparou com o nome de Michael Porter. Ele é um dos principais expoentes quando falamos em estratégias e vantagem competitiva. Segundo ele, o que determina a rentabilidade de uma empresa são as regras da concorrência, e uma estratégia competitiva bem elaborada e efetiva é o que consegue virar essas regras ao favor da empresa, fazendo então a empresa ter vantagem competitiva. E essas regras de concorrência são o que ele batizou de as 5 forças, que são o poder de negociação dos fornecedores, o poder de negociação dos compradores, a ameaça de novos entrantes, a ameaça de produtos substitutos e a rivalidade entre as empresas do setor. Se a empresa puder identificar essas 5 forças e usá-las ao seu favor, poderá montar uma estratégia competitiva que dará a ela uma vantagem competitiva através da liderança em custo ou pela diferenciação. O importante mesmo é que o investidor esteja sempre atento e monitore sempre as empresas para ter consciência da sua capacidade de se manter à frente de seus concorrentes. Ainda vou trazer aqui no canal o resumo dos livros de Michael Porter sobre vantagem competitiva para você ter uma ideia melhor desse assunto bem amplo e tão importante na hora de investir em ações. Se você estiver assistindo esse vídeo no momento que eu já fiz esses vídeos, dê uma olhada nos cards ou na descrição do vídeo que eu deixarei o vídeo linkado aqui para você assistir mais tarde. Se tiver alguma sugestão de livro, deixa aqui nos comentários para eu trazer nos próximos vídeos. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você gostou do vídeo. Até a próxima e um forte abraço.